Olá pessoal, hoje eu vim falar especialmente com você aí que está passando por um momento muito difícil em sua vida, com doença, com você ou alguém da sua família, próximo da sua família, um momento desesperador, de doença, de desilusão, de dor. Então eu vim falar especialmente para você acreditar, não desistir da vida, jamais orar. E para isso, eu vou contar o meu testemunho, o testemunho do milagre, da vida do meu marido, pelo qual nós passamos. Há exatamente 5 anos atrás, isso foi em 2013, que tudo começou, o tormento começou. E para vocês entenderem toda essa história, em 2013 eu estava com viagem marcada para a Terra Santa, estava tudo pago. Em julho a gente embarcaria para a Terra Santa, eu e uma turma conhecida aqui da minha cidade, mais uns colegas. Eu estava muito feliz com essa viagem, eu queria muito fazer essa viagem para a Terra Santa. Mas o meu marido começou a não sei, só se sentir mal e começou a ir em vários médicos e os médicos não descobriam nada. Até que um dia eu marquei uma consulta com um médico aqui da minha cidade, implorei para que atendesse ele. E até nesse dia, na primeira consulta que eu fui junto com ele, eu chorava no consultório, eu dizia: doutor, interna, ele não tá bem, eu sei que ele não tá bem. E eu chorava, eu falava. E dito e feito, o médico internou e ali começou o nosso calvário. Foi em maio de 2013, daí ele se internou em nossa cidade e ficou 30 dias internado, né? E era exame, fez tudo que é exame, simplesmente do lado avesso fizeram um exame nele para descobrir o que tinha e não conseguiam descobrir, mas ele já estava com barriga de água, estava criando água na barriga e se sentindo muito mal, e exame daqui e dali, e começaram ele começou a inchar também o seu corpo, até que um médico muito bom, um anjo da guarda, né, na realidade, que foi que salvou a vida dele, porque mais ou menos ele já tinha desconfiado que era doença, porque foi feito biópsia de fígado, de tudo, não era câncer, não era isso, não era aquilo. Daí ele se internava, voltava para casa uns dias, voltava de novo, daí veio a biópsia, o doutor ligou para mim e tá dizendo: Ana, pelo menos não é câncer, tem uma notícia boa para te falar, não é câncer no fígado. Mas era tão grave quanto, e a gente não sabia. Mas mais ou menos estava assim, o doutor começou a estudar o caso dele para ver o que era, uma coisa tão diferente assim. E aquelas águas que começou aqui na cidade, já a água na barriga, e ele começou a tirar a água da barriga, fazer aquele procedimento para a centese. Tá. Aí ele começou a piorar, aí o doutor conseguiu o vaga em Joinville, que é o teu plano de saúde, Santa Catarina, o SC Saúde, e fomos no Hospital Dona Helena, porque lá teria mais condições, médicos especialistas no fígado, tá? E ele deu encaminhamento dizendo mais ou menos o que achava que era. E lá continuou a nossa tortura, né? Eu tava falando da viagem também, que eu tava com viagem marcada para Terra Santa. Nos últimos, eu me perdi um pouco, voltando ao assunto. Eu estava com a viagem marcada para Terra Santa, né? E o pessoal foi, e o meu marido começou a ficar mal ali em maio, junho, se internou em maio. Aí eu tive que desistir dessa viagem. Eu desisti no último mês, ali não faltava quase acho que 30 dias, né? Isso, tive que desistir, perdi a metade do dinheiro, porque não devolveram tudo. Tive que desistir, porque ele estava muito mal, como é que eu ia? Não tinha como eu ir. Então eu desisti. E quando a gente foi transferido lá para Joinville, o pessoal já estava lá na Terra Santa que eu ia, a gente se comunicava e eles falavam que estavam orando por ele. Aí eu me imaginava, eu tô aqui internada, cuidando dele, né? Um calvário que está sendo muito difícil, e a Terra Santa eles estão lá, mas estão orando por mim, por nós aqui. E lá em Joinville foi feito vários exames também, feito o exame da medula óssea, isso, aquilo, tá? Até que descobriram
que ele tinha policitemia vera, que através da policitemia vera deu síndrome de Budd-Chiari, ou seja, trancou a veia porta do fígado, a entrada e a saída. O baço também estava trancado, que deu trombose, né? Trancou, coagulou o sangue, e daí o sangue não passava mais pelo fígado, e isso fazia com que ele tivesse bastante água na barriga, e daí já começou a ter água no pulmão também. Ele começou já a tirar água do pulmão e da barriga no hospital. Era cada 5 dias água do pulmão, barriga, e aquele desespero. Daí ele começou também a ficar inchado. Ele começou a inchar, inchou muito, tava como um elefante, assim, era inacreditável o jeito que ele ficou assim, inchado, e remédio cada hora, não dava uma hora, eles vinham tirar sangue para exame para ver, né, e a gente tava nas mãos de Deus, num desespero, né, e eu tava assim, tão desesperada, eu fiquei 33 dias a gente ficou em Joinville internado lá. E eu fiquei praticamente morando com ele, desde que ele ficou na minha cidade, em Joinville, eu fiquei morando com ele no hospital, porque eu posava junto, não saía do lado, eu ficava o tempo inteiro junto com ele. Uma que daí não estava na minha cidade, tinha que ficar junto até para ajudar a cuidar dele, que chamava os médicos quando se sentia mal. E a gente ficou lá 33 dias. E eu já estava tão cansada, e era exame daqui, exame dali, e nada resolvia. Eu estava assim, desesperada, não sabia mais o que fazer. Eu orava muito, mas às vezes a gente se desanima nessas situações de provação, de dor, que você sente que parece que você vai perder aquela pessoa que você ama, a pessoa que você escolheu para seguir o seu caminho junto. Então eu estava assim, sozinha lá com ele, muito desesperada. Só quem passa por uma situação difícil assim é que sabe. Eu chorava muito, eu até me emociono ao falar, eu lembro de toda a dor, de todo o sofrimento. E teve um dia que eu fui na capela, lá na igreja, no hospital tem a capela, né? E eu fui na capela rezar lá, eles convidaram que ia ter culto, aí eu fui lá. Aí eu peguei a Bíblia, assim, tava tão desanimada, tinha umas Bíblias lá, e eu peguei aquela Bíblia e abri aquela Bíblia em Isaías 38. Isaías 38. Antes de começar o culto, eu abri a Bíblia em Isaías 38 e comecei a ler aquilo que dizia Isaías 38 e tomei posse daquela palavra. Aquela palavra era para mim, eu sentia que aquela palavra naquele momento era para mim, Isaías 38. Eu me emocionei muito, eu li aquela palavra, eu senti que Deus estava falando comigo, que era para eu tomar posse daquela palavra de Isaías 38, sabe? E daí depois do culto até eu pedi, falei com a irmã, a freira, me empresta essa Bíblia, porque eu tô aqui, não estamos na nossa cidade, eu não tenho Bíblia, eu não trouxe Bíblia junto comigo, eu tenho em casa, né? Me empresta para eu ler essa palavra junto com meu marido no quarto. Aí ela não só emprestou, ela me deu a Bíblia, disse, não, pega essa Bíblia, leva, essa Bíblia aqui, ó, essa Bíblia eu ganhei lá do hospital, da irmã, e nessa Bíblia aqui, a gente começou a orar em cima dessa palavra. Daí eu fui pro quarto com ele, e comecei a ler essa palavra com ele, Isaías 38, essa palavra que eu vou ler agora, e a gente começou a meditar em cima dessa palavra. Isaías 38. O rei Ezequias é curado. Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: Põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra-se que eu tenho servido com fidelidade com todo o coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse.
e chorou amargamente. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e dissesse: eu, ó Senhor, o Deus dos seus antepassados, de Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Síria e defenderei esta cidade. Aí depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. E esse hino de louvor nós começamos a orar em cima e meditar dia e noite e dia. Eu pensava que iria morrer na flor da idade, que daqui em diante eu moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. A noite inteira eu gritava de dor como um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Estou tão aflito, Senhor, já não consigo dormir. Ó Senhor, Isaías 18:16, essa parte aqui, Isaías 18:16, que a gente orava muito. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos, e eu também estou vivo por causa das Tuas coisas, dessas coisas. Dá-me saúde, Senhor, a fim de que eu viva. E a gente tomou posse dessa palavra e começou a orar. Dá-me saúde, Senhor, a fim de que eu viva. São os vivos que Te louvo como eu Te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em Ti. Tu me salvastes, ó Senhor, por isso tocaremos nossas harpas e cantaremos louvores a Ti a vida inteira. A vida inteira nós Te louvaremos no Seu templo. E essa palavra, a gente tomou posse dessa palavra e começou a orar nessa palavra. Dá-me saúde, Senhor, a fim de que o Carlos, meu marido, viva, para que vivo ele possa Te louvar, possa Te glorificar, possa testemunhar, para que vivo nós possamos juntos viver, testemunhar esse milagre. E foi essa palavra que a gente tomou posse, tá? E continuou lá, né, nosso sofrimento e Calvário, que foi um verdadeiro calvário lá. Aí ele veio piorando, né? Eu recebi essa palavra de Deus, a gente continuou a rezar lá no hospital, mas tava difícil, né? Aí ele começou a inchar cada vez mais, ele ficou assim, nossa, muito mal. Aí ele teve que ir pra UTI. Aí ele foi pra UTI, eu tava direto posando com ele. E lá na UTI, até eles falaram se quisesse ficar junto, mas eu não aguentava mais, eu não tinha mais força pra ficar posando junto. Então eu ficava durante o dia e à noite eu ia posar na casa de uma conhecida. E no dia que ele foi pra UTI, daí que a gente veio lá, à noite eu fui lá pra visitar ele, ficar com ele. Aí o médico, antes de eu entrar, já veio o plantão lá, o plantonista falar comigo, né? Ele disse assim: olha, o teu marido tá na UTI, mas eu falo pra você, a senhora, ir se preparando, porque ele não tem mais de 3 dias de vida. Ele não vai passar de 3 dias, porque os rins pararam, o fígado tá parado, ele tá com falência múltipla. E daí ele foi lá justamente para fazer uns testes e conseguirem também pegar acesso para fazer hemodiálise, porque ele tinha que imediatamente para hemodiálise. E o médico me falou isso, né? Aí eu fui lá, entrei, ele já tava tudo cheio de cano no nariz, aquele olhar assim. Mas ele não desistia em nenhum momento, ele também teve muita força, muita fé, meu marido é um homem de muita fé, porque ele não pensava jamais que ele ia morrer. Eu não ia falar isso pra ele, né, que o médico falou. Tive que encarar, abracei ele, fiquei junto com ele, daí fiquei até umas 9 horas da noite, aí eu fui dormir lá na casa de uma conhecida e deixei ele, né. E nessa noite, daí, lá na casa
quando eu estava dormindo, eu não conseguia dormir. Como que eu ia dormir? Não tinha como ter sossego, ter paz. Aí eu levantei, peguei essa Bíblia que eu tinha levado comigo e a noite inteira eu passei rezando, orando, implorando, dizendo: meu Deus, não leva ele, eu te imploro. Nessa palavra, Isaías 38, deixa-me viver, para que vivo nós possamos glorificar, bendizer, adorar, testemunhar esse milagre. Não leva ele, eu não vou ter forças para continuar mais uma vez. Mais uma situação difícil, porque já tinha passado situações difíceis em minha vida anteriormente e eu não conseguiria viver. Eu dizia: meu Deus, se tu levar, eu não vou ter força para continuar, para criar a nossa filha. Deixa ele viver, seja como for, eu prometo, eu vou cuidar dele até o fim, mas não tira ele de mim, não tira. Eu implorava por misericórdia o tempo todo, o dia inteiro, noite e dia, e foi muito difícil. Tá, daí passou essa noite, já cedo eu tava lá no hospital, cheguei lá, fui na UTI, né, e ele lá me esperando, tadinho dele, e dizendo, ainda disse pra mim: nossa, como você demorou, essa noite tá louco, quase morri, porque eles fizeram uns testes, eles colocaram um medicamento um atrás do outro, um frasco atrás do outro, pra ver se desentupia a veia do fígado, lá veio a porta. Era uma tentativa que eles estavam fazendo. Eles colocaram ele amarrado, deixaram ele todo amarrado. Tinha já 2 enfermeiros do lado dele com aquelas aparelhos, porque se desse parada pra reanimar, né? E era um frasco atrás do outro, de uma coisa lá, um medicamento pra tentar abrir a porta do fígado. E ele disse que foi muito difícil, muita dor, que ele não aguentava e tá, enfim, passou e sobreviveu aquela noite, né? Daí conseguiram fazer o acesso na virilha dele para começar a fazer hemodiálise. Aí ele começou a fazer as sessões de hemodiálise, né?